Nós estamos aí prestes a comemorar, a celebrar uma data que é muito importante para o cristianismo, para nós cristãos. Nós estamos aí para comemorar a Páscoa. Na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus Cristo é um acontecimento muito caríssimo para nós. O apóstolo Paulo, ele diz assim que se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é em vão. E nós celebramos, e para nós é de muitíssima importância falar que Jesus ressuscitou entre os mortos. E talvez seja o grande significado do cristianismo. Nós acreditamos no Jesus que se fez homem, nós acreditamos no Jesus que morreu, mas no Jesus que venceu a morte e ressuscitou e vive eternamente. Mas na ressurreição de Jesus, alguns elementos que nós podemos tirar ou trazer que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração para nós trazermos de muita lição para as nossas vidas. Para você, jovem, pastor Guilherme vem numa sequência de ministrações, nós falando sobre futuro, o que você espera do seu futuro. E essa semana, quando foi me passada essa responsabilidade, eu lendo esse texto, o Senhor me levou a esse texto, e nós falamos assim: ressurreição, mantenha o foco, porque na vida de Jesus, o Jesus que andou por essa terra, nós vemos Jesus mantendo o foco. Eu quero ler um texto com você, que está registrado na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 5, diz assim. Mateus, capítulo 28, versículo 5, diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Pai, nós te glorificamos pela tua palavra, a tua igreja que está em casa agora, Pai, a tua igreja que está em algum lugar assistindo a Deus, a este culto, a esta mensagem. Nós te glorificamos por tudo, porque tudo pertence ao Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Quando essas mulheres elas foram ali ao túmulo de Jesus, como era um costume da época, a Bíblia ela diz assim, que o anjo apareceu e disse assim para elas: olha, não temais, não fiquem com medo, porque eu sei quem vocês estão procurando a Jesus, mas Jesus não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Guarde bem no seu coração essa palavra, ele ressuscitou conforme havia dito, como ele tinha dito. E aí o anjo diz assim: olha, vem e vê aqui, ele não está. Ele ressuscitou como ele havia dito. E quando o anjo, ele traz essa palavra para essas mulheres, isso ministra muito forte ao nosso coração, porque o episódio, este evento que relata a ressurreição de Jesus, ou este acontecimento que o cristianismo preza tanto, que Jesus ressuscitou entre os mortos, por essa palavra, nós entendemos que não foi um acontecimento que Jesus não sabia, não foi um acontecimento que foi por acaso. A ressurreição de Jesus não é como a ressurreição de Lázaro, não é algo que Jesus estava andando sobre essa terra e de repente ele morreu e aconteceu de ele ressuscitar. A palavra de Deus diz assim, que Jesus já falava da sua ressurreição. Jesus, enquanto estava em vida, ele falava que ele ia ressuscitar. A Bíblia diz assim, ainda no Evangelho de Mateus, nós vamos usar muito o Evangelho de Mateus. E você que
que acompanha aí nas suas escrituras, aí na Bíblia, na sua mão, acompanhe também Mateus 27. Aliás, Mateus, versículo 16, versículo 21, diz assim que Jesus já falava a respeito da sua ressurreição, e há alguns versículos que ele já menciona, mas eu quero ler um com você, que diz assim, Mateus 16, 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus, ele mencionava, ele falava da sua ressurreição, ele sabia o que iria acontecer. E isso é importante porque nós vemos um Jesus que tinha um foco. Ele tinha uma mensagem. Jesus falava a respeito de um novo reino. A Bíblia diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus tinha uma mensagem e uma missão. Jesus iria morrer, ressuscitar. Jesus não só sabia que ele iria ressuscitar, como ele fala que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E aí nessa trajetória da vida de Jesus, nós vemos algumas coisas acontecerem com ele. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que faz você desistir dos seus objetivos? O que faz você desistir do seu foco? Você tem um plano, você tem um sonho. O que faz parar? Qual é o acontecimento na sua vida que faz você olhar para trás ou querer voltar? O que fez você desistir da sua caminhada? O que fez você que caminhava tão bem com Cristo, que cantava, que exercia seu ministério? O que fez você parar? O que fez você agora entregar os pontos e desistir de tudo? Eu quero discorrer com vocês aqui em alguns versículos. E nós vamos ver que Jesus passou por algumas situações. E aí fica com você aí na sua casa, se você se identifica ou não com algumas situações que Jesus passou. A Bíblia diz assim, ainda no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 38, está registrado assim: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e orai comigo. A Bíblia diz que um dia Jesus saiu para orar. E ele foi num lugar chamado Getsêmani. Um jardim chamado Getsêmani. E ele leva com ele, guarda estes nomes: Pedro, Tiago, João. Guarda aí o nome de Pedro. E Jesus, ele vai neste lugar orar, e o texto, é claro, ele diz assim: olha, fiquem aqui e orem comigo. Eu gosto desse texto porque eu vejo um Jesus que queria ouvir a oração dos seus companheiros, dos seus amigos. E a palavra de Deus, ela diz assim que Jesus ficou ali com eles, depois Jesus sai e vai orar um pouco distante. Jesus retorna e eles estão dormindo. Mas há um trecho nesse texto que diz assim que Jesus estava com a sua alma entristecida. Ficai aqui e orai comigo, porque a minha alma está extremamente, profundamente triste até a morte. Querida, a primeira situação que eu quero mencionar para você é que Jesus enfrentou momentos de tristeza. O Evangelho de Lucas vai dizer que a angústia, a tristeza de Jesus era tão grande que o seu suor começou a se transformar em gotas de sangue. O sangue se misturou ao seu suor. E o texto de Lucas fala assim que pingava sobre a terra. Eu imagino um Jesus orando, clamando, profundamente triste. Aqui é a palavra de Deus que diz. E o seu suor começa a misturar com o sangue, cair sobre a terra. Não é choro, Jesus não chorou gotas de sangue.
E o suor de gotas de sangue, amado, também não é um fenômeno sobrenatural. Não é um milagre. Suar gotas de sangue é um fenômeno raro, que pode acontecer com um ser humano. Existe uma explicação científica para isso. Então o que eu vejo aqui é um Senhor Jesus num momento de tristeza profunda, porque ele entendia o que ele iria passar mais à frente. E esse sofrimento de Jesus, você vai ver que é antes de ele ser preso. Ele ainda não estava sendo crucificado, ele ainda não estava sendo açoitado, ele ainda não estava sendo escarnecido. O texto diz aqui que ele ainda estava com os discípulos, orando ali em particular, com seus amigos. Jesus enfrenta um momento de profunda tristeza, que talvez você passou em algum momento, jovem. Alguma situação já te trouxe tristeza. Algumas situações já me trouxeram tristezas. E talvez a tristeza foi causada por alguém, ou talvez por alguma atitude sua, alguma decisão impensada, alguma escolha que você precisou fazer, ou que você fez sem precisar, mas você fez, e isso te trouxe tristeza. Alguma coisa causou algo muito ruim em seu coração. Querido, Jesus também passou por isso. Mas conforme, nós vamos falar muito a respeito disso, conforme diz as Escrituras, ele havia dito que ele iria ressuscitar. Não foi a tristeza da alma, não foi a angústia, não foi o momento de luta que fez com que Jesus desistisse daquilo que era a missão dele naquela vida, naquela caminhada sobre a terra, naquela sua trajetória. O que tem feito você desistir, amado? Jesus não desistiu com a tristeza. Jesus não desistiu com a angústia, com o choro. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela diz assim, que ele, na oração ele menciona: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Senhor, se for possível, se tiver uma outra forma, passa de mim esse cálice. No entanto, que seja feita, Pai, a tua vontade e não a minha. Querido, não foi a tristeza que fez Jesus parar, não foi a angústia. O que tem feito você parar? O que faz você desistir? Qual situação que machuca a tua vida e faz você olhar para trás? Pensa aí na sua mente, no seu coração, reflete aí. O que faz você desistir, querido? Não desista. Não pare. Jesus não parou na tristeza. Talvez Jesus pudesse ali ter levantado, enxugado suas lágrimas, limpado aquelas gotas de sangue misturada com suor, voltado, chamado seus discípulos e falado assim: olha, vamos fazer outra coisa, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Mas Jesus não fez isso. Jesus ficou ali, sabendo tudo que iria acontecer depois, porque para ele o mais importante era que se cumprisse a vontade do Pai, e que o propósito da sua vida fosse cumprido, fosse realizado, a sua missão. Ele já havia dito, querido, e uma vez que Jesus disse, ele não volta atrás. A palavra de Deus, ela continua nos dizendo, querido, e nós entendemos assim, que a tristeza não parou Jesus, não fez com que ele desistisse. A tristeza não pode fazer você desistir, jovem. A tristeza não pode fazer você parar. A angústia não pode fazer você parar. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus ainda, versículo 26,
capítulo 26, versículo 74. Olha só. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Vou ler só esse versículo, porque você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando de Pedro. Pedro estava com Jesus no Getsemane. Pedro estava com Jesus quando Jesus estava andando sobre as águas. Pedro estava com Jesus quando os soldados chegaram. Jesus foi ao encontro de Pedro, chamou ele, deu para Pedro uma missão: olha, você vai ser pescador de homens. Em alguns momentos, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos relata, que Jesus chamava Pedro para alguns momentos. Por exemplo, Pedro estava com Jesus na transfiguração. E aqui nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, que Pedro estava praguejando. Sabe o que aconteceu aqui? Quando Jesus foi pego pelos soldados, Pedro foge. E quando ele é identificado, que as pessoas olham para ele e falam assim: olha, você estava com Jesus? Pedro fala assim: eu não estava com Jesus, eu não conheço esse homem, não conheço. E as pessoas continuam: conhece, você estava com ele. Não estava, eu não estava com Jesus. E eu gosto desse versículo aqui, porque a Bíblia diz assim, que Pedro começou a praguejar. Eu não estava, ele deve ter excomungado, falado coisas horríveis, porque o texto fala que ele começou a praguejar. Sai daqui vocês, eu não estava com Jesus, eu não estava, não andei com este homem. O mesmo Pedro que viu milagres, que viu maravilhas. Agora, no momento de maior dificuldade de Jesus, Pedro está virando as costas. E aí, além da tristeza que Jesus enfrentou, o texto nos ensina que Jesus enfrentou o abandono dos amigos. O que tem feito você parar? O que tem feito você desistir do seu foco? Ah, mas eu não tenho mais ido à igreja porque as pessoas não olham para mim. Ah, mas eu parei com o meu objetivo, sei lá, a faculdade, o trabalho, porque eu não conhecia ninguém, porque as pessoas falaram que eu não ia conseguir, porque quem disse que estaria comigo não está. Ah, eu parei com algumas coisas que eu planejava, porque eu não tive o apoio que eu esperava ter. Querido, Jesus foi abandonado pelos amigos mais íntimos. E mesmo assim ele continua a sua caminhada para o objetivo final de sua vida na terra. O abandono dos amigos não parou a missão de Jesus Cristo nessa terra. O que você faz quando as pessoas se afastam de você? Reflete aí. Quando as pessoas que você mais precisa, ou aliás, que você mais ajudou, que mais estiveram do seu lado, ou que mais você esteve do lado, viram as costas para você, o que você faz? Querido, não pare. Não pode ser esse o motivo da sua parada. Continue no seu objetivo, continue no seu foco. Tenha um foco. O apóstolo Paulo diz assim: quanto à perfeição, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu sei que eu faço: eu prossigo para o alvo, não olho para trás, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Prossiga, continue caminhando. Muitas pessoas vão ficar pelo caminho. Conversando com a minha filha, nós conversando a respeito de amizades, eu disse isso: filha, tem pessoas que vão chegar na nossa vida e vão embora logo em seguida. Outras vão ficar por muitos anos. Outras vão passar 1 mês, 2 meses, vão marcar muito.
outras vão passar décadas e não vão marcar nada. Importante que você prossiga. É interessante, é importante, jovem, que você caminhe, que você continue, que você não pare, que você não desista do seu dom, que você não desista do seu objetivo, que você não desista do seu sonho. Mantenha o foco. Assim como foi a ressurreição de Cristo, que desde o começo Ele já havia dito, e não teve nada que fez com que Ele parasse. O abandono dos amigos não parou a missão de Cristo Jesus. As pessoas que se afastam de você não podem parar a sua missão, não pode parar o seu foco, não podem parar os seus sonhos. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido, disse o salmista. Meu amado, e muitas vezes você vai correr sozinho. Jovem, muitas vezes você vai correr sozinho. Mas continue correndo, continue batalhando, não desista. Assim como Jesus não parou, assim como Jesus não desistiu. O hino que nós louvamos aqui hoje disse assim: olha, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Quando Deus tem um plano, querido, esse plano acontece e não há nada que possa parar. Se esse sonho que está no seu coração é um sonho que nasceu no coração de Deus, jovem, não desista dele. Não importa quem está ficando pelo caminho, não importa as pessoas que estão te deixando, que estão praguejando contra você, que estão te abandonando. Importa é o Deus que você serve, que tem te feito caminhar, que tem te dado saúde, que tem te feito olhar para a frente. Deus é com você, não desista. E o texto continua dizendo, querido, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 29, diz assim. Do versículo 27 em diante diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, e despojando-o das vestes, cobriram-no com o manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Aqui começa um processo de sofrimento de Jesus relacionado à sua dor física. A história diz assim, os estudiosos dizem assim, que essa coroa de espinhos colocada na cabeça de Jesus é feita de uma planta com espinhos enormes. Não eram espinhos superficiais, como esses carrapichos que grudam na sua calça, na sua roupa, no seu tênis. Eram espinhos grandes que penetravam a pele. E ali começa o sofrimento relacionado à dor física. Jesus, ele passa pelos açoites, que também faz parte de todo esse processo relacionado à sua dor. Existe toda uma situação que Jesus enfrenta. Eu vou dizer assim, que ele se propõe a enfrentar. Eu disse que aqui começa a dor física. Na realidade nós vamos ter outros acontecimentos. Eu mencionei esse, porque nesse também tem a questão do escárnio, da zombaria. Mas Jesus, ele passou pelos açoites. A lei falava de 40 açoites menos um. Com certeza ele sofreu mais. Açoite que dilacerava a sua carne, a coroa de espinhos. Jesus é obrigado a carregar o madeiro que será usado como cruz. A Bíblia diz assim que Jesus, ele vai ser crucificado e os pregos atravessam ali os seus pulsos. Nós falamos as mãos, mas muito provavelmente foram os pulsos. Aqui,
Muito provavelmente foi o lugar onde os pregos foram pregados em Jesus, bem aqui entre os ossos do pulso. Toda a dor que Jesus sofre é muito intensa, dor real. Mas a dor física não fez com que Jesus parasse. Há um texto que diz assim, quando os soldados vão prender Jesus, Jesus menciona assim para Pedro: eu poderia ter clamado ao Senhor e Ele enviaria anjos. Eu acredito que Jesus poderia não ter cumprido tudo isso, se Ele quisesse. Mas Ele decide enfrentar a tristeza da alma, a angústia. Ele decide enfrentar o sofrimento do abandono. Ele decide enfrentar a dor física extrema, para que você, jovem, tivesse vida através da ressurreição dele. Querido, será que a dor tem te feito desistir? Será que a dor tem te feito parar? Qual é a desculpa que você tem enfrentado? Eu não estou falando aqui para você ignorar a dor, não. Não é isso. Porque uma enfermidade muitas vezes nos deixa debilitados, não nos permite fazer nada. E isso é verdade. O que eu quero mostrar para você é que nem no sofrimento mais profundo que um ser humano pode passar, uma dor crucial, uma dor que causa em Jesus traumas físicos, hematomas, nada foi capaz de fazê-lo parar. E mesmo assim, muitas vezes algumas situações têm nos feito parar. Jovem, não pare. A dor não pode te fazer parar. A tristeza, as lutas, as angústias, as tristezas dessa vida não podem te fazer parar. Você precisa perseverar. Você precisa continuar. Você precisa lutar, jovem. Você precisa continuar buscando ao Pai. Talvez você está enfrentando uma situação de luta, de enfermidade, de dor mesmo, física. Pastor Tom, eu não consigo me levantar da cama. Aguenta. O Senhor vai entrar com providência, mas não deixe que isso mate a sua fé. Continue crendo. Continue buscando. O Senhor é contigo. Você que está aí ouvindo, vendo essa mensagem, o Senhor é contigo. Essa dor vai passar em nome de Jesus. E você vai sair vitorioso, mas não desista dos seus objetivos que estão em Cristo Jesus. Não desista do alvo. E Jesus enfrenta a crucificação. Jesus enfrenta a dor, o sofrimento, tudo para se cumprir a palavra que Ele já havia dito, que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. E por causa de sua ressurreição, da ressurreição de Jesus, hoje nós podemos dizer que nós temos vida e temos vida em abundância. Jesus ressuscitou entre os mortos. Venceu a morte, o último inimigo a ser vencido. O último obstáculo. Jesus venceu. Querido, para te ensinar, para me mostrar, para mostrar para você que é necessário continuar acreditando. Jesus ressuscitou como Ele havia dito. Eu fico imaginando o anjo aparecendo ali para aquelas mulheres e dizendo assim, o que a própria Bíblia diz: olha, eu sei que vocês estão procurando Jesus. Vocês lembram quem falava que iria ressuscitar? Ele ressuscitou. Ele falou, não foi ao acaso. Não era mentira. Não foi algo que aconteceu sem que ele soubesse. Ele havia dito e Ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou e vive. Não houve nada que pôde parar a missão de Jesus nessa terra. Não teve nada que parou a sua trajetória.
Jovem, não deixe que algo pare a sua trajetória. A tristeza veio e ela vai passar em nome de Jesus. O abandono veio, mas pessoas serão colocadas ao seu lado em nome de Jesus. A dor veio, mas será curada em nome de Jesus. Então, jovem, não desista do seu foco. Mantenha o foco, mantenha os olhos na cruz de Cristo, mantenha os olhos no Cristo ressuscitado. Continue a sua caminhada e acredite que Deus é contigo para te fazer um vencedor em nome de Jesus. Ele ressuscitou como havia dito, e eu quero orar com você. Você que pode, coloca a mão no seu coração. Lembre aí de qual é o seu objetivo, o que você abandonou. Quais eram os seus planos que Deus colocou no seu coração e hoje você não está mais correndo atrás deles, parou. Amado, não teve nada que parou Jesus Cristo. E agora nós podemos nos identificar com Ele. Se você se entristeceu, Jesus também. Se você foi abandonado, Jesus também. Se você sentiu dores, Jesus também. Mas Jesus não parou. Você também pode não parar. Você pode continuar acreditando e caminhando em direção ao melhor de Deus para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, na autoridade da Tua palavra, Senhor, Deus querido, para a glória do Seu nome, nós nos colocamos diante do Senhor. Nessa hora, Pai, eu clamo ao Senhor pela vida de cada jovem que está, Pai, assistindo, ouvindo essa palavra. Senhor, se há tristeza no coração, Pai, ministra alegria nesse coração. Levanta pessoas que acompanhem eles, ó Pai, homens de Deus, mulheres de Deus, para estar ao lado desses jovens. Deus querido, traz a cura sobre essa enfermidade, tira a dor, meu Deus, nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus. E Pai, em nome de Jesus Cristo, que tudo isso faça com que esse jovem, esse moço, essa moça, possa continuar firme na caminhada em direção ao melhor, que é o Senhor quem tem para ele, para ela. Pai amado, aviva a fé, ministra sobre os corações, abençoa cada lar, abençoa cada família, e que esse jovem não venha desistir, Pai, em nome de Jesus, amém. Que você possa ter o seu coração fortalecido, jovem. Não desista, olhe para Jesus, olhe para a ressurreição de Cristo e mantenha o foco em nome de Jesus. Você que pode erguer uma de suas mãos, nós vamos chegando ao final. Amanhã é o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Nós teremos um culto, uma live especial sobre a Páscoa. Será ministrado ao seu coração. Passe o seu domingo aí na sua casa, com a sua família. Busque a presença de Deus. Tira um tempo para orar ao Senhor. Celebre a ressurreição. Celebre a vida que Jesus te dá. Celebre este momento tão solene, tão importante para nós, para os cristãos. E deixe Deus ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Jovem, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Celebre a ressurreição de Jesus. Celebre a Cristo. Viva a presença de Deus. Mantenha o foco em nome de Jesus. Amém.